Olá, confira os destaques de hoje. Ordem dos Advogados do Brasil requer que TRF1 aceite petições em meio eletrônico e impresso. Entidade cedia seminário Transparência e Cidadania. STF edita súmula vinculante garantindo natureza alimentar de honorário. E você vai ver também um documentário em homenagem pela luta antimanicomial. A partir de agora, no programa OAB Nacional. Membros da diretoria do Conselho Federal da OAB se reuniram com o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro. A ordem pediu a revogação da resolução que veta o peticionamento eletrônico no tribunal. No ofício entregue pelo presidente nacional da OAB ao desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Ribeiro, a ordem demonstra preocupação em relação à resolução baixada pelo tribunal no início de junho. A medida suspende o peticionamento por meio eletrônico dos atos processuais em processos que tramitem em autos físicos no tribunal, nas seções e subseções judiciárias da Justiça Federal da Primeira Região. A ordem reforçou no encontro o pedido para que o presidente do TRF1 reconsidere o veto e aceite petições através dos dois meios. A OAB reivindica que os advogados de todo o Brasil, aqueles colegas mais distantes que moram nos rincões, possam peticionar por meio eletrônico e não tenha que se deslocar até a sede da subseccional ou até a sede do tribunal aqui em Brasília para dar entrada em uma ação e uma petição. Isso vai encarecer muito e dificultar a vida dos advogados. O desembargador Cândido Ribeiro, por sua vez, afirmou o compromisso de procurar uma solução que abarque tanto o trabalho do advogado como os serviços da justiça. É possível que se possa atender em parte alguma coisa. Hoje, com a nossa estrutura, não teríamos condição de atender. Mas após essa reunião, onde discutirmos as possibilidades da própria ordem assumir em parte o encargo e nos auxiliar nesse processamento eletrônico de pedidos relativos a processos físicos, poderemos chegar a um bom termo e atender ao jurisdicionado, ao serviço da justiça e ao próprio advogado. Agora, duas opções que atendam aos pedidos da advocacia serão estudadas. As alternativas que estão sendo pensadas passam uma pela própria estrutura que a ordem poderia fornecer e uma outra que poderia ser mais simples e mais direta, que seria um convênio do tribunal com os Correios. Os Correios têm capilaridade em todo o Brasil, é um órgão de credibilidade e poderia uma petição protocolizada nos Correios significar a protocolo tempestivo e suficiente e os Correios se encarregariam de trazer a petição até o tribunal. O Superior Tribunal Federal, por unanimidade, editou a súmula vinculante que garante a natureza alimentar dos honorários. Em sustentação oral na Suprema Corte, Marcos Vinícius afirmou que a edição é motivo de celebração para os 875 mil advogados do Brasil. Um momento histórico para a nossa entidade. Os 875 mil advogados do Brasil celebram esta edição porque consideram que a Suprema Corte do país editar uma súmula que reconhece a natureza alimentar dos honorários em sede de precatórios, daí a matéria constitucional, para além de antecipar a vigência do novo Código de Processo Civil, também torna claro, que é o mais importante, de que em tema de precatórios também há natureza alimentar. E, em segundo ponto, é fixar em súmula vinculante o entendimento já reiterado, de fato, desta Suprema Corte, trouxe acordos do ministro Carlos Lewandowski, de 2009, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, do ministro Marco Aurélio de Mello, diversos acórdãos desde 1998, em que assegura também a natureza alimentar dos honorários, relatado pelo ministro Dias Toffoli, quando também reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios, ministra Carmen Lúcia, e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando lá estiveram com muito brilhantismo os ministros Luiz Fux e Teori Zavascki.
A súmula vinculante 85, aprovada pelo STF, traz o teor de que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verbas de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos desta natureza. A pedido da OAB Nacional, que trará uma grande valorização para o advogado brasileiro. É uma súmula que diz que o advogado é essencial, é indispensável, ao expressar que os honorários do advogado pertencem ao causídico e têm natureza alimentar, ou seja, deve ser pago com a preferência dos créditos alimentares. Sem dúvida alguma, os honorários eles constituem a subsistência do advogado. E à medida em que o Supremo Tribunal Federal, com a sensibilidade dos seus integrantes, reconhece a unanimidade que a advocacia tem esta prerrogativa de receber os honorários com preferência e com a natureza alimentar, significa que a Suprema Corte do Brasil reconheceu a importância e a essencialidade do advogado para o Estado de Direito. A súmula foi proposta pela OAB e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que alterou parte do texto. Após a aprovação nas comissões do STF, teve acolhida unânime pelo plenário da Suprema Corte. Foram escolhidos os 2 representantes da OAB no Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2015-2017. A votação foi feita durante a sessão plenária do mês de maio. Os conselheiros federais José Norberto Lopes Campelo e Luiz Cláudio Alemande foram os eleitos para representar a advocacia no CNJ. José Norberto Lopes Campelo é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Nacional. Formado em Direito e Economia pela Universidade Federal do Piauí, foi presidente da seccional piauiense entre 2007 e 2009. É conselheiro federal desde 2010. Luiz Cláudio Alemã é presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia da Informação da OAB Nacional e presidente da Comissão Especial de Transparência e Acesso à Informação. Formado em Direito pela Universidade de Vila Velha, é conselheiro federal pelo Espírito Santo no 3º mandato e representante da OAB em grupos que debatem o uso do processo judicial eletrônico no país. 7 advogados se candidataram às 2 vagas. Cada um deles passou por uma espécie de entrevista e respondeu a questões sobre a atuação dos conselheiros no CNJ. Em seguida, todas as bancadas deram seus votos e escolheram José Norberto e Cláudio Alemã. Resultado final: José Norberto Lopes Campelo, com 23 votos. Luiz Cláudio Silva Alemã, com 22 votos. Eu gostaria de parabenizar o plenário do Conselho Federal por esta condução. Todos os candidatos, os que não foram eleitos, principalmente gostaria de parabenizá-los pela atuação legitimadora do processo, pela participação republicana nesse momento e nesses dias todos de discussão dos que seriam escolhidos, na apresentação de ideias, propostas e na sabatina. E também parabenizar os 2 escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados eleitos pela entidade serão ainda sabatinados pelo Senado Federal e devem ter os nomes aprovados pelo plenário da Casa, para então serem nomeados aos cargos pela Presidente da República. E com sua diretoria, consultores jurídicos e professores de direito, a entidade sediou o seminário sobre os 10 anos da Lei das Parcerias Público-Privadas, Avaliação e Perspectivas, que reuniu especialistas no tema para debater os rumos da respectiva legislação. Sancionada em dezembro de 2004, a Lei Federal 11.079 instituiu as normas gerais para licitação e contratação das parcerias. O presidente nacional da OAB classificou o evento como de fundamental importância para o debate acerca da legislação. A Lei das Parcerias Público-Privadas completou 10 anos, repleta de desafios.
Para analisar uma década da norma, é uma honra receber os nobres juristas e especialistas neste tema, como o professor Marçal Justin Filho e Rafael Walbach, autores do livro que será aqui lançado e que se chama Parcerias Público-Privadas, Reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079, de 2004, editada pela Revista dos Tribunais. As parcerias público-privadas são associações entre os setores público e privado em que as partes trabalham em conjunto para benefício mútuo, segundo regras previamente estabelecidas. São, em realidade, uma nova modalidade de concessão de serviços públicos em que há obrigatoriedade de aporte de recursos do parceiro público ao parceiro privado. As PPPs podem ser consideradas como um novo mecanismo de financiamento do setor público, já que caberá ao parceiro privado arcar com os custos de implantação e operação do serviço público concedido, estando os aportes de verbas públicas condicionadas ao efetivo início da prestação dos serviços. E depois do intervalo, entidade cedia seminário Transparência e Cidadania. Voltamos já!